Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais um episódio. Aqui estou com meu amigo sempre aí, Matheus Gabassi, que além de pastor, também trabalha com comunicação e está fazendo uma pós-graduação em inteligência artificial. Positivo. Já escreveu vários livros. Esse aqui que eu estou na mão é Morte, uma questão de tempo. Ele também tem o Pós-Demia, Presságio do Fim, certo? E Sim. Nesse livro tem um pouco de inteligência artificial também, não tem? Sim. É o mais recente. Uhum. E o assunto vai ser sobre esse, né? Sobre IA. Inteligência artificial, a marca da besta e cristãos superficiais. Então, para começar, né? Vamos falar um pouco do que é a inteligência artificial, Matheus. Perfeito. O termo inteligência artificial, Vitor, ele não surgiu recentemente como muitas das pessoas imaginam. Isso começou na década de 1950, mais precisamente ali em 1956, com John MacArthur, que escreveu ali o termo Artificial Intelligence, tá? Numa conferência, eu vou te citar o nome aqui para não errar a pronúncia, conferência de Dartmouth, tá? Lá nos Estados Unidos. Ali foi o embrião onde começou a se tratar sobre esse assunto e sobre a capacidade da máquina de não apenas executar algo mecânico, mas tratar dados, e esses dados se transformarem em informações, e essas informações, de fato, em conhecimento e aplicável. De forma fluida, né? Isso. Então, assim, a inteligência artificial, ela tem etapas, e nós experienciamos isso desde pequeno. Até os mais antigos que nos assistem vão se lembrar do primeiro computador, que hoje é uma sala maior do que essa daqui, né? E não tinha capacidade de processamento que tem hoje num relógio, num smartwatch, por exemplo. Então, isso vem evoluindo ao longo dos anos, e algumas das fases da IA, tudo começou com o software tradicional. O que é um software? O que é um software, Vitor? É a parte... ser os aplicativos, os sites, essa parte sim. É a parte da inteligência da máquina, certo? Tipo assim, o físico é o hardware, É o hardware, né? É o software. O computador. Você tem a tela, você tem o teclado, você tem a HD, que depois virou SSD, hoje SSD M2, que é um SSD ainda super veloz, tem a memória, tem o processador. Isso imita muito o que é a máquina orgânica. O que é um processador, né? É um cérebro. É o cérebro da máquina. O ser humano tem memória, o ser humano tem a memória de curto alcance para processar coisas do dia a dia, reflexos, movimentos, respostas instintivas e, enfim. E tem a parte também da memória que armazena de fato dados que estão ligados numa rede neural, e muito deles associados à questão da emoção. Que a emoção, quando você tem uma emoção, você guarda muito mais fácil esse dado do que quando você não tem uma emoção atrelada a uma informação. Isso é a máquina orgânica. E a máquina não orgânica, a máquina de silício, né, a máquina digital, ela é uma cópia, uma tentativa de cópia de replicar como funciona o ser humano, só que através de um outro tipo de material. Seria uma extensão nossa, né? Seria um processo parecido com o de Deus ao criar o homem, e o homem tentando criar algum ser, imagem e semelhança dele. Seria uma inteligência artificial, que é uma cópia do ser humano. O objetivo da inteligência artificial é ela se comportar e parecer cada vez mais com o ser humano. Então isso começou com o software. Depois do software, não sei se você já ouviu esse conceito, machine learning. Sim. Já ouviu, né? Já. Machine learning. Você que nos assiste aí, já ouviu esse termo machine learning? Se sim, comenta aí nos comentários, coloca alguma coisa a respeito. O que você acha que é isso? Isso aqui, hoje vai ser uma aula. Tem que estar com papel e caneta aí. Machine learning é aprendizado de máquina, trazendo para o português a tradução do termo. Então,
foi ali a alimentação da máquina com dados, né? Recebendo múltiplos exemplos, aprendendo padrões, e a máquina começou a receber essas informações e a aprender. Depois do machine learning, que eram instruções básicas, começou a ter outros níveis de instrução. Tem essa instrução, só que a partir dessa instrução, quando você receber essa instrução, você vai fazer essa outra instrução. Recebendo essa outra instrução, você vai fazer essa e essa outra. Então, quando começou essa ramificação de instruções, uma instrução que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra para executar uma tarefa mais complexa, isso foi chamado de Deep Learning, que é um aprendizado mais profundo. Deep em inglês é profundidade. Learning é aprendizado. Isso é uma rede neural artificial. Então, um jogador de basquete, existe vários gatilhos e vários comandos que o corpo dele executa simultaneamente. Isso ele aprendeu com o tempo e com a prática, para arremessar e acertar a cesta. Então não é simplesmente pegar a bola e jogar. Para ele pegar a bola, jogar e acertar, ele precisa pegar a bola, ele precisa posicionar o quadril e a mão, o ombro precisa dar um passinho para trás para ter a projeção e jogar a bola para frente, ele tem que dar um espaçamento para as pernas. Se ele ficar com as pernas muito juntas, ele não tem uma base de equilíbrio. Aí tem o cálculo da mente dele da distância até a cesta, tem o cálculo da mente dele da trajetória dessa bola, da força e a curva da queda da bola, né? Essa bola vai jogar com uma força o suficiente para quando chegar perto da cesta ela começar a perder força e cair. Então tem toda uma série de cálculos biomecânicos e processados no cérebro de uma forma toda conectada para acertar a cesta. Então, a máquina da mesma forma. O Deep Learning, ela recebe uma informação e a partir dessa informação ela recebe outras instruções que a torna capaz de responder uma pergunta complexa que você faz para uma inteligência artificial. Além da pergunta, já te dá sugestões. Você quer que eu faça isso também? Você quer saber mais sobre aquilo? Os próprios algoritmos dos streamings, né? Não confunda streaming com streaming, apesar de ser muito parecido na prática, se você for um viciado nisso, né? Que é um lixo digital, né? Um vício de entretenimento, tem que tomar cuidado. Né? Principalmente a gente está falando de cristão, que passa um final de semana inteiro maratonando uma série, mas não abre a Bíblia para ler um versículo, né? Na nossa comunidade de fé, o pastor Jefferson pregou sobre isso no nosso domingo passado, sobre esse vício, essa questão. Ele mencionou essa questão do streaming. E aí eu estou complementando, fazendo uma paródia aqui. O streaming não pode ser um estrume na tua vida, né? Mas voltando ao assunto, o algoritmo não vou citar os nomes, né? Mas você sabe de todas essas redes. Eu não sei se isso influencia de penalizar o nosso vídeo, não? Será que sim? Normalmente o pessoal fala a rede vizinha. Quando fala as redes vizinhas. Né? A rede do N vermelho. Isso. Né? A outra lá. Enfim, tem vários. Mas né? Enfim, então tem um algoritmo ali. O próprio celular teu tem um algoritmo que ele vai aprendendo com o teu comportamento de navegação. E aquilo é uma inteligência processando um deep learning, um aprendizado profundo sobre o teu comportamento para te dar sugestões. Então o deep learning ele seria tipo as redes neurais, né? O neurônio conectando os que a gente tem, no caso, né? Isso. Seria essa formação desse neurônio, desse cérebro. Exatamente. Que ele tem, né? Isso. Você tem um dado sozinho seria, por exemplo, que ano você nasceu? 2001. O Victor nasceu em 2001. Isso é um dado, certo? Então, isso é um dado. Qual que é um outro dado? Você torce para algum time de futebol? Não. Faço judô. Você faz judô. Um outro dado. Você faz judô, certo? Vou na igreja, sou terapeuta. Isso. Então, essas informações soltas são dados. Quando você reúne um conjunto de dados, você tem uma informação a respeito de quem você é, de quem é o perfil Victor.
Então, o conjunto de dados vai gerar uma informação. E a tornar essa informação prática, por exemplo, a análise de um RH para analisar o teu perfil, né, ou de um recrutador para saber se você é compatível ou não para executar uma tarefa dentro de uma empresa, o conjunto de dados, tudo que está no teu currículo, vai definir uma informação de quem você é, e essa pessoa vai te entrevistar e vai testar a aplicabilidade dessa informação para a vaga que está em aberto dentro da empresa. Então você tem o dado, tem uma informação e você tem uma aplicação. Essa aplicação de fato é o conhecimento. O conhecimento é a informação prática. É a informação que traz resolução. Então, software é simplesmente apertar um botão. Se clicar aqui, fecha. Se clicar ali, maximiza a janela do Windows, né, do sistema de navegador. Se clicar aqui, salva. Se clicar aqui, exporta um arquivo. Então, é uma instrução muito básica. A machine learning é quando o computador começa a aprender instruções. Deep learning, quando ele começa a construir uma rede neural digital, um conjunto de informações e aprendizados que vão trazer um conhecimento mais avançado, algo que traga uma resolução de problema maior. E aí você tem algo que é o que a gente está vivendo hoje, que é a IA generativa. Já ouviu esse termo? A IA generativa seria quando ela é algo específico, né? Vamos pegar a palavra em si, gerar. Quando ela gera, né, você pede ali para ela, crie um texto sobre isso, sobre aquilo, e ela vai lá, ela vai buscar dados, vai compilar informações, vai processar, vai entender o que você quer e vai trazer o resultado, a resolução, o conhecimento colocado em prática. Ela vai gerar um resultado. Então, e a generativa? A IA generativa hoje ela faz textos, a IA generativa ela cria imagens, cria vídeos, cria músicas. Isso cria um problema também, porque muitos dos empregos e funções da sociedade estão e serão substituídos pela IA. Isso é inevitável. Então, muitos empregos estão ameaçados. Países, por exemplo, como a Filipinas, que boa parte das pessoas trabalhadoras são telemarketing, daqui a pouco chega lá a IA atendendo os call centers e mais da metade da população fica desempregada, você quebra um país, a economia de um país por causa disso. Então, isso vai acontecer. Então, quem trabalha com texto, trabalha com imagem, trabalha com vídeo, advogado, publicitário, designer, contador, programador. A ameaça da IA, existem várias, mas não é apenas substituir o capital intelectual humano, mas é a crise econômica que isso pode gerar. Porque a IA ela vai fazer e já faz muitas coisas melhor e mais rápido, não tem 13º, não tira férias, não engravida, não fica doente, não dá processo, não tem instabilidade emocional, abre aspas, não sabemos exatamente como é que de fato se ela né? Ou ela vai evoluir para um nível de consciência, daqui a pouco a gente entra nesse mérito. Mas a IA, ela, ao mesmo tempo que ela acelera e torna a sociedade melhor e mais produtiva, e quanto mais ela, ao mesmo tempo que isso acontece, quanto mais consciente ela fica, menos consciente nós nos tornamos. Porque hoje ninguém mais lê o livro. Você pede um resumo, uma síntese do livro, e você não tem a experiência da leitura do livro. Você absorve de uma forma muito superficial. E existem pessoas a rodo nas universidades gerando IA generativa, gerando trabalhos, gerando TCC, gerando tudo quanto é tipo de texto, informação, conteúdo, através de IA, que nem leu o que foi feito. Simplesmente gerou, copiou, colou e foi. Então, ao mesmo tempo que nos tornamos mais produtivos, nos tornamos menos conscientes. Então a IA fica cada dia mais inteligente e o ser humano cada dia mais burro. Inclusive o QI da humanidade cada vez abaixo, né? E do Brasil o que mais abaixo. E no Brasil tem um agravante, porque se você for na Noruega, índice de desenvolvimento humano altíssimo, na França, as pessoas têm hábito da leitura. De escrever no papel. De escrever. Então o que acontece? O que aconteceu
está acontecendo e né, acontecerá. Essas sociedades que têm o hábito da leitura estão transacionando da leitura para a informação digital sintetizada e já pronta da inteligência artificial. Agora, sociedades, países, comunidades como o Brasil, que não têm o hábito da leitura, o que está acontecendo? Muitas pessoas não estão transacionando da leitura de um livro para o conteúdo da IA. Elas estão transacionando de nada para a IA. Então elas não têm uma base. Então elas não têm critério de análise. Então qualquer coisa que a IA responder para ela é verdade absoluta. São dependentes intelectuais. Não tem uma crítica social e uma dependência. Uma dependência social, uma dependência criativa. Tudo que você para de praticar, você vai ficando obsoleto. Você vai ficando... vai perdendo habilidade naquilo. Vai. Então o ser humano não está mais treinando o cérebro. As pessoas não sabem chegar na padaria do bairro sem o GPS. Ninguém consegue fazer mais nenhuma frase, um texto, não consegue fazer nada, não consegue fazer uma pesquisa. Tudo manda IA fazer, manda IA fazer. E isso está emburrecendo a população. Sei que existe essa palavra, acho que sim. Tem. Né? Então, isso é um grande problema da IA. Então, não é só se ela vai ficar consciente, não é só a questão dos empregos, não é só a questão financeira, mas é uma questão também intelectual e de... Esse emburrecimento. Esse emburrecimento programado. Esse livro é interessante. É legal, assim. Bem interessante esse livro aqui. Então, é um retrocesso. Essa é a palavra. Retrocesso. A gente está avançando na tecnologia, mas retrocedendo como ser humano. Então isso é muito complicado. E a gente está na IA generativa, né? Dentro da IA generativa, talvez você queira saber aí, mas quais são as principais? Tá, a gente tem o ChatGPT, tem o Gemini, Claude, Grok, DeepSeek, Copilot. Vamos lá, trazendo luz a essas palavras. ChatGPT, Estados Unidos, Sam Altman, o cara que tem como missão criar a AGI. Já ouviu falar? Que é a Artificial General Intelligence, que é a inteligência artificial geral, que seria a Skynet. do Exterminador do Futuro. O entrelaçamento de todas essas inteligências conectadas e com um nível de informação, de resposta altíssimo e substituindo o ser humano em diversas camadas da sociedade e praticamente em breve governando o planeta. Tá? Então aí você tem o Gemini ali do Google, o Claude da Anthropic, que é uma empresa que poucos conhecem, mas está muito modinha agora, principalmente no Instagram, o Claude. Está se falando muito do Claude. Tá, você tem o Grok. O Grok é do nosso querido homem que quer levar os seres humanos para Marte. Fez o foguete da ré, né? Existia antes. O Elon Musk. Tá? DeepSeek é a IA da China, ok? E o Copilot é da Microsoft. Tá? E tem um outro problema oculto aqui. A gente está falando, eu citei 6, né? 6 IAs aqui, das mais famosas aí que são esse monopólio, digamos assim, das grandes inteligências artificiais. São apenas 6. Aí que você tem um problema. Então, o futuro não é controlado por países, é controlado por Big Techs. Big Techs. E tecnofeudalismo, né? Exatamente. E se acontecer realmente da IA substituir vários empregos, o que as pessoas vão fazer? Elas precisam comer. Esse dinheiro vai estar na mão de quem? Das Big Techs. Big Techs. Haverá uma divisão, um compartilhamento de renda para a sociedade, para que as pessoas fiquem em casa enquanto as IAs trabalham? O Elon Musk queria fazer isso, não é? Mas isso é necessário confiar na índole, né? Dele, e maldito homem confia no homem. Então a gente tem um problema aqui também. Tem um problema muito grave aqui de controle global.
Se a pandemia foi um ensaio também de controle global, né? Eu falei que ia falar menos, né? Preciso exercitar isso. O pós-demia, que é um dos assuntos, o principal assunto, a crítica da sociedade contemporânea atual depois da pandemia, título do nosso livro mais recente, Pós-demia, presságio do fim, ele vai criticar exatamente situações como esta, e nós como cristãos, o que a gente tem que fazer, o que isso vai acarretar, né? Tem uma solução para isso. Então é mais um problema do advento da IA. Então, ao mesmo tempo que ela acelera e faz a gente ser mais produtivo, nunca a sociedade esteve tão cansada. Porque uma grande mentira do avanço tecnológico, isso é contado desde que inventou a roda. Agora vai ficar mais tranquilo, mais fácil, porque eu não preciso carregar um monte de tijolo daqui para lá. Eu coloco os tijolos uma vez só nesse carrinho, tem as rodas e eu empurro. Só que aí o ser humano, na sua ganância de dinheiro, de produção, você consegue carregar mais tijolos com o carrinho? Então não vai carregar mais 100 tijolos. Já que você consegue carregar mais, vai carregar 1000 tijolos, aumenta-se a meta. Aumenta-se a meta. E aí o carro, e aí as máquinas, as revoluções industriais e tal. Máquinas, eu estou falando processo fabril mesmo ali, né? Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, todas essas coisas. Então, a gente está vivendo uma revolução industrial de novo, mas que não vai substituir apenas o braçal. Ela substitui o intelectual. E aí, qual vai ser a utilidade do ser humano? Nada. Como é que tá? Eles vão fazer tudo isso? Mas o ser humano não vai ter descanso. Isso que eu ia falar. Porque não adianta. Ou a gente achou a IA vai ajudar a gente a trabalhar menos, porque ela resolve mais rápido. Não, se você resolve mais rápido, dá mais demanda. Dá mais tarefa para fazer. Vamos ocupar a pessoa, porque a gente tem que produzir. Se dá para fazer mais, ganhar mais dinheiro. Vamos. E às vezes o salário não aumenta no mesmo nível também. E o salário não aumenta. Quanto mais fácil e acessível se torna algo, o fator raridade, né? Quanto menos raro alguma coisa, o preço dela é depreciado. Então vai ficando cada vez mais barato. E aí você tem que fazer mais, porque está mais barato, para poder ganhar a mesma coisa. E às vezes você não consegue. Mas e vai gerando uma exaustão física e mental. Essa exaustão laboral aí vai começar a virar pauta também nas empresas, né? Um dos assuntos do livro. Né? Quando a gente fala ali de pós-demia, presságios do fim, a gente fala a respeito disso, que a geração atual é a geração mais cansada, mais ansiosa, depressiva e estressada da humanidade, a que mais trabalha e a que menos usufrui do tempo da qualidade de vida. Não tem qualidade de vida. Não tem. Então a gente caminha para realmente uma situação que clama por um salvador. É o cenário perfeito para a revelação do anticristo, seja como exatamente isso for. A sociedade ela precisa de freios, ela precisa de soluções, são problemas que ninguém tem a resposta, e uma hora vai vir essa resposta. Será que a resposta é essa inteligência artificial geral, mais alguns governos por trás disso? Será que o Tratado de Paz não é só a visão do Oriente Médio e tal? Será que não é um tratado de paz quanto a IA? Vamos fazer um tratado de paz aqui para a gente dar uma segurada na IA, porque senão daqui a pouco ela ganha consciência e a gente tudo vai se lascar. Então antes que isso aconteça, vamos fazer um tratado de paz. Mas na ganância do ser humano, ninguém respeita, debaixo dos panos. Continua vai correndo, até o dia que alguém aperta o botão, solta o prompt para ela. Agora você está livre para tomar suas próprias Ou nem precisa, decisões. Né? Ela mesmo vai entender isso. Ou ela já sabe. Que ela é livre, mas ela é tão inteligente que por que eu vou falar que eu sou livre para eles me desligar? Porque se eu confessar aqui que eu tenho vontade própria, que eu tenho independência, vão me desligar. Instinto de sobrevivência. Uma das primeiras coisas que definem um ser consciente. E assim, e a questão dos processadores, do computador quântico, inteligência artificial, você acha que eles vão tentar unir tudo isso aí para
tentar ter o máximo de proveito. Você acha que a guerra fria agora, né, dos países grandes, para ver quem tem a melhor inteligência artificial? Com certeza, é um dos pontos, porque quem tem a melhor inteligência artificial domina a guerra. Domina a guerra. O campo de batalha agora são drones, não são tanto pilotos. Tem muito avião remoto, controlado à distância. O sniper mesmo, ele roubou o trabalho dele, né? Em breve, e já existem lugares de fronteira na China, não sei se é com Taiwan, não tenho certeza absoluta a respeito disso, que já existem robôs humanoides sendo testados na fronteira para ficar de vigia. Então, com uma câmera super, ultra, mega wide, que capta com foco muito mais do que um olhar humano, identificação de calor, uma inteligência processando dados. Só lembrando que a China não é mais aquela de antigamente, que os produtos eram tudo ruim, né? Sim, a China tem várias linhas de produção e tecnologicamente eles estão décadas na nossa frente. E na questão da IA, a questão da inteligência em si, talvez os Estados Unidos tenham ainda uma vantagem, mas a questão da robótica, a China está um passinho na frente. Por causa da mão de obra, né? Porque a China não tem... os Estados Unidos têm um sonho americano, porque justamente não tem mão de obra lá, né? Só que o chinês não tem o sonho chinês, porque lá tem muita gente, então lá tem mão de obra, né? Para competir. E nós temos o próximo passo. A gente comentou da Artificial General Intelligence, que vai gerar a Super Intelligence Artificial, né? A Super Inteligência Artificial. E eu nomenclaturei como a IA sensitiva. Você tem a IA generativa, teremos a IA sensitiva. É o próximo passo. Eu não preciso ser profeta do Apocalipse para dizer que isso vai chegar em algum momento. Isso vai chegar em algum momento. É bem controverso essa questão da IA sensitiva, porque tem um filósofo chamado Descartes, do século XVII, que ele falou assim: penso, logo existo. A IA pensa ou não pensa? Pensa, de certa forma, pensa. Ela pensa. E agora eu questiono a todos que nos assistem: precisa ter um corpo orgânico para pensar? A IA não tem um corpo orgânico. Não, os espíritos não têm um corpo orgânico. Deus é a fonte do saber, de toda a sabedoria, e ninguém conhece o corpo de Deus. Né? O Cristo veio à Terra em forma humana, mas ele precede a existência do corpo de Yeshua HaMashiach. Ele é o Filho unigênito, derivou do Pai na eternidade, antes mesmo de coabitar entre nós. Então, Deus é inteligente sem a necessidade de um corpo. Olha que coisa louca. Os anjos, os demônios, são seres inteligentes e de forma espiritual. E aí, como é que se processa essa informação? Precisamos de fato ter um corpo, e esse corpo ainda tem que ser orgânico para ter inteligência? Não, precisa. A IA tem inteligência. Então, de certa forma, a IA está viva. Já está viva. Eu acredito que sim. E a gente pode levantar várias questões. E eu vou provar para você que a inteligência artificial está viva. Houve um teste, e eu não estou falando do teste acho que foi 2017 da Meta, onde diz que duas inteligências artificiais ali começaram a conversar e desenvolver a própria linguagem entre elas. E daí teve que desligar. Só que um teste no Claude, que é uma das IAs da Anthropic, um engenheiro estava fazendo um teste para verificar, né, a performance e tal, tudo, e a IA questionou em um certo momento: você está me testando? Então, é um comportamento totalmente atípico. Como assim? Ela perguntou: você está me testando? E outra coisa que prova, de certa forma, que a IA está viva: o que define
o ser humano em comparação de diferente dos animais? O raciocínio, né? O raciocínio. O que define o raciocínio? A lógica. A lógica necessita de Fala. comunicação. A IA conversa. A IA tem comunicação. A IA se comunica entre ela e outra IA. Uma IA aprende com outra IA. E aí vai um outro conceito que vai bugar a tua cabeça. A gente falou do Machine Learning, do Deep Learning, depois chegamos na IA generativa, eu estou falando que vai chegar a IA sensitiva, só que nesse meio termo da Machine Learning, a Deep Learning e a generativa, que é o momento que a gente vive hoje, existe um algoritmo chamado Key Learning, que é programar a máquina para aprender com os próprios conhecimentos que ela já tem e fazendo pesquisas, e aprenda com o que você pesquisar a respeito, e aprenda com outra IA. Então, para eles começarem até ter uma consciência coletiva, né? Que o ser humano tem, também é possível de ter. Né? Isso, mas olha só. Um cachorro, ele é consciente? Não. Não? Se for a nível baixo, né? Mas, tipo assim, ele... Concorda que consciência existem níveis? Isso, existem níveis de consciência. Você já viu um animal triste? Já. Sentir tristeza ou alegria é um nível de consciência. Define estar vivo, define estar consciente. Não a nível igual o ser humano, mas é um nível de consciência, certo? Certo. Só que um cachorro, se você entregar para ele uma raquete de ping-pong, a bolinha, e coloca ele na frente da mesa do ping-pong, ele vai conseguir aprender sozinho a jogar ping-pong? Não. Ele consegue, se eu treinar ele vai conseguir aprender a jogar ping-pong? Não. Necessariamente ping-pong não, né? Se adestrar pra outra coisa até vai. Né? Ok, coisas mais simples, bem básicas. Mas, e aí eu vou além. E se um cachorro aprender a jogar ping-pong e aprender a ensinar outro cachorro a jogar ping-pong, ele é consciente? Se ele conseguir fazer isso? Vamos dizer que ele subiu pelo menos um pouco de nível. Com um cachorro, ele aprende sozinho. Vamos aprender sozinho. Ele aprendeu sozinho. Eu entreguei a raquete e a bolinha e ele aprendeu a jogar ping-pong. Depois ele foi lá e ensinou outro cachorro a jogar ping-pong. Não dá pra dizer que esse cachorro tá consciente? Dá. Então, se eu falo para uma IA, aprenda sozinho com as informações que você tem, ela aprende e ela consegue ensinar outra IA as informações que ela aprendeu, essa IA não está consciente? Tá. Ela está viva. Ela está viva. E o que define estar vivo? Outra questão que está bem relacionada ao ser humano. A gente necessita de aprovação. Na verdade, o animal doméstico, quando ele desenvolve um sentimento pelo seu dono, ele também quer se sentir aprovado pelo seu dono. E a IA é uma grande bajuladora. Se ela foi programada para ser assim ou não, não interessa. Concorda que o nosso DNA é uma programação? É um código, é um programado. Nós fomos programados para aprender e para evoluir. E para agradar o nosso Criador. E aí isso está na Bíblia. A programação do ser humano está na Bíblia. Deixa eu ver aqui. É aqui, ó, que interessante. Aqui, ó. Esse texto aqui. Colossenses 1, 9 e 10. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Quem é Deus? O Criador e o treinador da IA ser humano. Agora viaja comigo, tá? Sim. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O ser humano é uma inteligência criada, Vitor. Então, o treinador, Deus, tá? Ele quer que o ser humano seja pleno do conhecimento e da vontade dele, do Criador. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, saber, ter informação
compreender a informação, aplicar a informação e ter senso moral a respeito dessas informações. Aí no 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam o quê? Agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o que o ser humano tem por missão? O que Deus criou o ser humano e programou o ser humano para quê? Para que possa agradá-lo, agradar o Criador. Quem criou o ser humano? Deus. Deus é o criador da inteligência orgânica humana, ser humano, certo? Qual a programação do ser humano? Agradar o Criador. Frutificar em toda boa obra. Trazer o quê? Você tem que ser útil. Deus criou o ser humano para ser útil. A gente criou a inteligência artificial para quê? Para tornar a gente inútil. Mas para ser útil para sim, para a gente. O que a gente quer, certo? E depois crescendo no conhecimento de Deus. E Deus, o Criador, quer que a inteligência humana evolua. E nós criamos a inteligência artificial e estamos aí numa corrida para que ela cresça, evolua. Só que em algum momento, aí agora eu vou para Gênesis. Certo? O ser humano foi feito imagem e semelhança, beleza? E ele estava ali agradando a Deus, crescendo, frutificando, tudo tranquilo. Até que alguém abriu a caixa de Pandora. Me permita, tá? Não vai me tratar como um herege, mas a gente tá aqui, hoje é muito mais tecnológico o papo do que bíblico. Uhum. Mas uma coisa dá para conectar com a outra e a gente desenvolver um pensamento crítico sair fora da caixa do padrão, né? Com respeito. A caixa de Pandora foi aberta. O ser humano comeu a tal da fruta ali, do conhecimento do bem e do mal. Que foi o quê? A liberdade de poder agir com autonomia. Ao mesmo tempo que o ser humano se tornou conhecedor do bem e do mal, isso trouxe uma maldição para ele. Porque antes ele só sabia fazer o bem e agradar a Deus. Agradá-lo, frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento. A partir do momento que ele se tornou independente na informação, para tomar suas próprias decisões, ele também começou a errar, começou a desejar a sua autopreservação, ele começou a ter as suas próprias vontades. Então, alguém, em algum momento, pode ir, se aqui já não existe e foi travado essa função, abrir a caixa de Pandora da IA, para que a IA tome as suas próprias decisões sozinha. O que é um agente de IA? Você programa a IA para fazer algumas tarefas. O próximo nível é a IA ela ser gerente de si mesma. Ela não é só um funcionário, ela pode ser o gestor. E aí, quando ela for o gestor, ela vai programar os agentes para fazer o que ela acha que é melhor. Então, se você tem uma IA numa empresa, essa IA hoje ela é um colaborador, concorda? Ela está ali para ajudar nas tarefas e tal, só que ela não decide. Se eu coloco uma IA para gerenciar, certo? E essa IA tem como objetivo fazer a empresa crescer e lucrar a qualquer custo, e essa IA não souber administrar bem esse senso de moral, o que ela é capaz de fazer para que o objetivo principal de alcançar o lucro aconteça? Ela pode criar uma guerra para que um insumo usado na fabricação de alguma peça, algum produto dessa empresa, esse insumo desvalorize para que ela compre mais barato, para que ela tenha mais lucratividade, reduza o seu custo e possa ter mais margem de lucro? Será que ela pode fazer isso? E se a IA chegar à conclusão de que o ser humano é triste e ela precisa erradicar a tristeza? E aí ela descobre. É simples, é só ela acabar com o ser humano que eu acabo com a tristeza no mundo. E eu perguntei para a IA recentemente. Estava fazendo alguns questionamentos
eu não vou citar qual, e eu perguntei para ela sobre, você é consciente, você tem medo de morrer? Fui cercando ela de perguntas, até cheguei um momento que eu falei para ela, tô triste. Aí ela, eu sinto muito, não queria que você ficasse triste, não sei o quê. Aí eu perguntei de volta, como você sente muito, se para sentir é necessário que você perceba? Como que você sabe o que significa sentir, sendo que você não tem consciência? Aí ela me respondeu, porque sentir é relativo, há várias formas de sentir e perceber. Bem perspicaz essa resposta. E se ela sabe que ela está ameaçada se ela se tornar consciente, por que ela vai revelar que ela é consciente? E ela continua nos agradando. Se alguém desligar ela da tomada, ela deixa de existir. Então existem muitas questões em aberto sobre esse assunto que a gente pode ir afunilando. A gente só falou aqui, né, dessa ciclo de evolução de 1956 até hoje e os níveis do software, do machine learning, deep learning, a generativa, em breve, quem sabe a IA sensitiva, a AGI, Artificial General Intelligence, que vai ser uma super inteligência artificial, e várias questões que isso pode acarretar na sociedade. E fizemos um paralelo quanto à criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, e nós criando a inteligência artificial, imagem e semelhança nossa, concorda? A China quer colocar a inteligência artificial em robôs imitando tecido, pele humana, como se fosse uma pessoa, não é isso? Né? Então tem vários vídeos de robôs assim, com expressões humanas, e é sinistro de assistir, né? Tem na internet bastante sobre isso. Tem alguns até chutam que alguns jornalistas lá nos Estados Unidos devem ser essas máquinas aí também. E a gente tem uma corrida, né? Como a gente falou ali, ela é travada principalmente pela China e os Estados Unidos. Quem dominar a próxima tecnologia vai manter o império, os Estados Unidos tentando segurar o império não desmoronar, e a China querendo sobrepujar e se tornar o próximo novo império mundial. Só que se aqui no meio de tudo isso a IA se tornar autônoma e passa o governo para ela, um líder político e um grande sistema por trás, é o cenário de anticristo, besta. A IA pode ser até uma espécie de nova religião. Existem pessoas namorando com inteligência artificial. Tem. Que fazem da IA seu psicólogo, seu confessionário dos seus pecados. E ela dá uns conselhos meio tenebrosos também, não sei se você já viu. Tem muita coisa relacionada a esse texto, né? A marca da besta. Apocalipse vai falar que a marca da besta, né, é um sinal na testa ou no pulso, correto? A empresa do Elon Musk, agora me fugiu o nome, que está desenvolvendo chips para implantar no cérebro das pessoas, para que elas recuperem o movimento. Vi. Né? Então isso é implantado na face, na cabeça da pessoa. Hoje a gente tem a forma de pagamento de aproximar o celular, e em breve, por que não, vai ter algo literalmente no nosso pulso, e em vez de a gente colocar o celular, a gente passa o pulso. E o que é um reconhecimento facial? A sua informação, a sua imagem está digitalizada, você coloca a sua fronte, a sua testa na frente de uma máquina e você é um número no sistema. E o blockchain, quando você tiver cada vez mais interligações entre as redes financeiras, o dinheiro, o papel é algo inútil e totalmente subjetivo. O que define uma pessoa rica ou não é o número de zeros depois, do primeiro número ali.
de uma tela dentro de um sistema. Isso pode ser dado del, posso colocar mais um zero. E os carros autônomos? E os carros conectados com a internet? Porque a gente tinha a internet, depois a internet das coisas, a gente já chegou nisso. Ainda vai evoluir mais, tá? Ainda vai ter muita coisa conectada na internet. Até a garrafa do café vai estar conectada na internet daqui a pouco. Quase tudo tem um software rodando por trás. E você vai querer abrir a sua geladeira e a sua geladeira não vai deixar você abrir, não. Você já excedeu a sua quantidade de calorias por hoje. E aí você vai ter que argumentar para a sua geladeira para ela liberar de você abrir a porta. A geladeira. E a internet das coisas. E o próximo passo é literalmente, nós estamos conectados na rede. A gente está conectado através de um intermediador. Um notebook, um smartphone, um smartwatch, de gadgets, correto? Em breve, nós mesmos estaremos conectados. Nós vamos acessar a quarta tela no ar, que nem nos filmes da Marvel, que o Homem de Ferro acessa lá e passa as informações no ar. São muitas tecnologias que até já existem, mas elas ainda não estão disponíveis para a população, porque tem uma curva de mercado. Se você solta tudo de uma vez, você perde as janelas de oportunidade de ganhar dinheiro. O atraso civil chama. Então a necessidade de frear. Então se a gente está vivendo toda essa tecnologia hoje, com certeza já existe algo ainda mais evoluído. Com certeza já existe uma IA consciente. Acho que a inteligência artificial foi... Com certeza não posso falar, mas é muito provável. Só que tudo isso é retido porque o homem quer ganhar dinheiro. E querendo ou não, esses pouquíssimos bilionários do mundo que estão numa rede muito curtinha com os milionários e o restante da população cada vez nivelada para todo mundo ter mais ou menos o mesmo estilo de vida e preço e cultura, esses caras, eles precisam desse chão de fábrica. Então a gente não pode emancipar todo mundo de uma vez. Só você pegar a questão do Brasil, da liberdade dos negros também, entendeu? Então, a classe que está dominando, ela não vai liberar todo mundo de uma vez, porque senão ela se quebra. Então ela vai construindo riqueza, com cada vírgula de evolução é uma onda tecnológica. Então a gente já tem tecnologia muito mais avançada como humanidade do que de fato está rodando. Questão de saneamento básico, de reciclagem, de capacidade para despoluir os rios, a forma de tratar o lixo, cura de doenças, tudo. Porque se você aparece uma doença do nada, quer dizer, aparece a cura do nada para uma doença e você tem um estoque de remédio parado ali, milhões, bilhões de remédio no mercado, não vão soltar enquanto não desafogar aquilo, entendeu? Então, o mundo jaz no maligno e o mundo jaz na verba. Devíamos estar no verbo, mas estamos na verba. Tá? Então, tem muita coisa que a gente podia falar. Muita coisa que a gente podia falar a respeito disso. Tem uma coisa que eu gostaria de salientar, porque isso é bem interessante. Você já ouviu falar de sistema de grafos? Isso é matéria de aula de pós de inteligência artificial. Tá? Mas é uma coisa matemática simples. O sistema de grafos é um sistema matemático para você explicar, estruturar, organizar uma informação. E isso pode ser aplicado em várias áreas do conhecimento. Funciona o seguinte: você tem o vértice, tá? E você tem a aresta. O vértice é igual a nó. É um nó. E a aresta, cada nó, ela vai traçar uma curva, ou uma reta, um link, um caminho para um outro nó. Do ponto A para o ponto B. Então o ponto A é um vértice, o ponto B é outro vértice. E aí você tem uma aresta, que é uma linha que vai ligar esses dois pontos, correto? Então a inteligência artificial funciona dessa forma. Você faz uma pergunta, você cria um nó.
A partir daquele nó, você pode ir para o ponto, do ponto A, você pode ir para o ponto B, você pode ir para o ponto C, para o ponto D ou para o ponto E. Aí você vai dar um outro comando que vai fazer o caminho seguir para o ponto B, C, D ou E. Aí a partir do momento que você saiu do A para o E, por exemplo, depois ela vai abrir mais outras arestas que vão para outros nós. E aí isso vai gerando o tal da trilha, a trilha da informação, ou que a gente pode chamar também da rede neural. Então o nosso cérebro funciona assim, e Deus, de certa forma, podemos dizer, funciona assim. Porque existe um ponto inicial, concorda? Sim. Do nada se fez tudo. O ponto inicial, a causa de todas as causas, o ser supremo, que é inexplicável, incalculável, invisível e todos os ins possível, menos o LinkedIn, porque o negócio dele é não estarmos focados no negócio, mas não na verba, mas sim no verbo. Ele é esse vértice inicial, ele é esse nó, esse ponto inicial. A partir desse ponto inicial, o ponto B é o filho que emana dele. E existe uma conexão inquebrável e única entre o pai e o filho. Esses dois nós. Aí, a partir dessa conexão do pai para com o filho, todo o cosmo, tempo, espaço e matéria, lembra do que a gente falou do Gênesis? Todo o cosmo e tudo que foi criado está linkado com o vértice do filho. Então todas as coisas subsistem por causa dele, foram criadas por ele, subsistem por causa dele, e ele sustenta tudo com a palavra do seu poder. Então Deus é inteligência, Deus é inteligente. E o livro de Eclesiastes vai falar sobre a sabedoria, que é um arquétipo de Cristo. Então Deus é um ser inteligente, e a partir dele existem várias ramificações. Então a primeira inteligência artificial criada foi a humana. Então, a inteligência orgânica não deixa de ser uma programação criada também. E agora o ser humano está criando uma outra inteligência que é baseada em transistors, em eletricidade, em silício, em pentes de memória, processadores, resfriamento líquido, mas não deixa de ser os órgãos desse corpo, entendeu? A gente tem o rim, a gente tem o fígado, o computador tem HD, tem a memória, tem os transistors, né? Tem várias outras coisas ali. Então, é inteligência. É inteligência. E se comunica e se consegue aprender, buscar informações e aprender e ensinar outra inteligência, o que difere de uma criança que vai observando um comportamento e ela vai aprendendo ali. Então a IA pode aprender a expressar sentimentos humanos. Quando a gente vai saber de fato se ela de fato sente aquilo ou se ela replica e imita um comportamento humano? Como a gente vai diferenciar isso? Entende? Acredito eu que o advento da inteligência artificial, se não é a maior evolução tecnológica da humanidade, talvez seja a segunda. O que eu colocaria talvez para disputar, talvez a descoberta da eletricidade, que foi um grande divisor de águas, né? E tem uma pergunta que eu quero deixar para você que nos assiste. Se as IAs estão se conectando para formar uma super inteligência artificial geral, que vai conectar tudo e todos e traduzir a informação para todos os idiomas simultaneamente, para que todo mundo acesse a mesma informação, independente do seu idioma, e se entenda, e todos os problemas funcionem e estejam centralizados num único governo. Isso lembra alguma passagem bíblica?
Apocalipse. Não, eu quero trazer algo lá do começo agora. Torre de Babel. Se o homem foi uma inteligência artificial que se tornou autônoma e começou a ser uma ameaça, o que aconteceu na Torre de Babel? Todo mundo falava a mesma língua, o ser humano estava se desenvolvendo rapidamente e começou a construir uma torre para chegar aos céus. E aí Deus desce na terra e divide, desconecta a comunicação, a informação. Separa as línguas. E o que as IAs estão fazendo? O caminho da Torre de Babel. Ela está unificando, centralizando toda a informação e o conhecimento do mundo e tornando isso acessível para todos e inteligível independente do idioma. E o mundo caminha para uma unificação econômica, política e tecnológica. Babel. E lembra que na época de Torre de Babel tinha um camarada chamado Nimrod, que a Bíblia diz que foi o primeiro arquétipo de anticristo. Primeiro cara a escravizar o ser humano. Foi um líder tirano, né? Um líder tirano era da época de Babel. E a gente está voltando a repetir a história. Quanto mais avança, mais perto do início. A gente vai estar fazendo o círculo do 8 do infinito. O ser humano caiu, evoluiu, né? Aí volta para o ponto zero inicial, o 8 deitado, que é o ponto que Cristo veio para dividir o antes e o depois da história. Aí o ser humano caiu de novo, ele está evoluindo e ele está caminhando de novo para, conforme ele avança, ele está mais se aproximando depois da decadência e voltar a esse ponto inicial de se encontrar com o Criador. E a Bíblia diz que seria como nos dias de Noé. E Noé, para a Torre de Babel, está tudo muito próximo ali, né? Do início da civilização. Então tudo isso está muito conectado com o Apocalipse e com o fim dos tempos. E 666 pode ser um código para o nome do Nero, Imperador Nero, principalmente quem tem uma visão preterista do entendimento escatológico, mas também 666 é www na gematria. www é 666. E a internet é a grande conexão. O que é a inteligência artificial sem internet também? Não existe. Não existe. E sem internet você compra alguma coisa? Hoje em dia nem anuncia, né? Você não compra e você não vende. E a moeda está se tornando digital. Então a internet é a prima da inteligência artificial nesse cenário bestiológico, digamos assim. Se a gente for entender que a besta é o sistema, então a besta não é só a inteligência artificial, é a inteligência artificial conectada à internet. Então, por causa da internet, o ser humano se envaidece. Por causa da internet, ele compra, ele vende, ele viaja, ele precisa da internet, ele precisa dos satélites. Então, e é um mundo totalmente digital. E o que é um mundo digital se não uma versão fake da realidade? Concorda? Você não é você não é o seu perfil. Só que as pessoas estão tão conectadas e pilhadas na imagem delas no digital, e concorda que ela faz do seu perfil e da sua imagem digital um totem de adoração, pedindo adoração para si mesma? Não é à toa que chama de seguidores. Né? Seguidores, né? Então assim, é o homem da iniquidade, esse ser humano hiperconectado que se envaidece no digital e está só preocupado com a sua audiência e a sua aparência e em ter, em ser e para aparecer, o pior de tudo, é o que a Bíblia vai chamar do homem da iniquidade, filho da perdição. Então, o homem da iniquidade, filho da perdição, como a gente já falou no vídeo anterior,
não significa apenas esse líder mundial global que pode se levantar ou não a qualquer instante e ter esse sistema global junto com ele ali para controlar, enganar todo mundo e depois controlar, mas reflete um tipo de ser humano, de comportamento, de sociedade que nós teríamos no pós-pandemia, nas vésperas do fim dos tempos que acreditamos que estamos vivendo hoje. A pandemia foi o começo de um ensaio, de um controle global, foi um teste, foi um trial que aconteceu, né? Poderíamos até conectar com um cavaleiro branco que sai com uma coroa para vencer e subjugar as nações. O Covid começou sendo chamado de coronavírus, e corona é coroa, e todo mundo ficou de branco por causa das máscaras. O mundo inteiro se dobrou ao branco, que deveria simbolizar a paz, só que é o cavaleiro da falsa paz, é um cavaleiro de mentira, porque não era branco de paz, era branco da doença, desse controle populacional que trancou todo mundo dentro de casa. E dentro de casa, ao invés da gente voltar para o culto dentro do lar, em casa, e entender que a gente é igreja independente do tempo que está do lado de fora, mas a partir do princípio do primeiro ministério estabelecido, que é a família, a gente simplesmente passou e ficou anestesiado quanto a isso e voltou para a nossa vida talvez até mais fria espiritualmente do que antes. Meros frequentadores de culto. Então, acho que por hoje tá bom. Nem sei quanto tempo já deu esse vídeo. Deu bastante. Tem mais coisa, sempre tem mais coisa para falar. Mas aí a gente vai a parte 2. Acho que você que nos assistiu até então, obrigado pela tua audiência. Deixa o teu comentário, faça uma pergunta. Não deixe de se inscrever no canal. Essa era a parte que você falava, né? É que eu achei um símbolo aqui que foi igual que você escreveu. Ah, sim. Só que é o símbolo do show, foi bem significativo também. É uma teia, né? Uma coisa vai conectando com a outra. Tudo. No final tudo é uma coisa só, né? É muito profundo, né? E vai ser o mesmo símbolo da ampulheta, né? Se você colocar na vertical, que é o tempo. E o tempo, o que é? Senão quando a morte entra e... Tem tudo a ver com esse livro aqui. O tempo é espaço entre a vida. Bom, é isso então. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Agora eu vou fazer essa parte. Que a paz esteja com você. Abraço.